A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum foi assediada na rua por um homem aparentemente embriagado enquanto cumprimentava cidadãos no centro da cidade do México. Ele tentou beijar ela no pescoço e tocou o seu corpo, e o episódio foi filmado por transeuntes. É de ficar indignado mesmo e vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, eu tenho certeza que toda mulher no mundo nesse momento está pensando, pô, se nem a presidente do México escapa, né? Caraca, mano. Exatamente, Ana. E, inclusive, foi um dos comentários feitos pela presidente do México, a Cláudia, depois quando ela fala que esse assediador, que essa pessoa que foi filmada passando a mão na... Gente, a presidente do México é a presidente de um país. A gente precisa já compreender a magnitude do que é o sexismo, a misoginia e a violência contra as mulheres. Ela perpassa várias camadas, até que uma pessoa se acha no direito de chegar na presidente, tocar no seu corpo, tentar dar um beijo no pescoço, tentar acariciar partes que isso não deveriam acontecer. Brincadeiras à parte, quem assistiu esse corte aqui vai falar, mas a presidente do México é uma presidente americana, gostaria de defender uma coisa, que a Cláudia é uma presidente americana, sim, estamos na América, gente. E a Cláudia é uma das melhores presidentes da contemporaneidade do México, é uma mulher, inclusive, que peitou o Donald Trump e que faz a defesa do seu país de forma brilhante. Não estou dizendo que ela é a melhor presidente que o México já teve, mas que é uma presidente que peita o imperialismo dos Estados Unidos e que defende a soberania do seu país. Isso é muito interessante, até porque os Estados Unidos tenta utilizar da ideia de viralatismo, né, dos seus aliados ali, ou dos seus não aliados, né, de todos os países que eles têm algum tipo de interesse, para subjugar, para deixar na sua subordinação. No caso do México, o México não se rendeu, não arredou, e isso é bem interessante nessa relação entre os países, inclusive ameaçou os Estados Unidos quando foi preciso, viu? Dito isso, Ana, vamos falar, por gentileza, sobre, né, mostrar o vídeo do assédio, que é um vídeo terrível, mas a gente precisa mostrar, por gentileza. Vamos lá. Cara, é de revoltar, bora. Quítalo. Isso, gente. Quítalo. Gente, é em público, né? Pronto, Ana. Em público, né? Eu acho que isso aí já diz muito, porque ele chega pelo lado, abraça a presidente, tenta dar um beijo no pescoço, ainda passa a mão pelo corpo, né? Tenta pegar ali nos seios e consegue. E o DNZ pergunta uma coisa que eu acho interessante: cadê os seguranças? Alguns estavam ali, mas não deveria ser necessário uma mulher estar rodeada e completamente inacessível para esse tipo de conduta não acontecer. Porque a gente está falando, nesse caso, logicamente, de uma presidente, e realmente, poxa, cadê os seguranças? Ele passou a mão, mas e se ele tivesse armado? A gente tem esse pensamento imediatamente, mas a gente tem que pensar que esse tipo de comportamento acontece com as mulheres no mundo inteiro, todos os dias. E é por isso que algumas pessoas, inclusive, defendem vagões apenas para mulheres no metrô. Não sou da linha de defender apenas vagão para mulheres, que eu acho que vagão para mulheres resolve naquele momento, naquele contexto, e as mulheres ficam seguras em determinado ponto. Mas isso não acaba com a violência. Eu sou a favor de políticas contra esse tipo de masculinidade que é tóxica, que é violenta, sobretudo na educação desde a infância. Se a gente não acabar com a cultura do assédio, a cultura do estupro, a cultura da misoginia, a gente vai continuar enxugando gelo e vai continuar falando de efeitos punitivos, que não resolve. Pelo contrário, né? A gente está vendo aí os red pills se multiplicando ao máximo.
E aí, Ana, a gente precisa também falar uma coisa. Eu vou te pedir só para trazer o que a presidente fala depois do que aconteceu. Alguns comentários aqui no chat já estão me fazendo pensar, mas a gente está num chat progressista e a gente precisa falar sobre isso. Vou te pedir para trazer o que a presidente fala, Ana, por favor. A Shaimon? Isso. Eu tenho o que a Glaze falou. Perdão. Pronto, a Gleice, ela manifestou apoio e ajuda, solidariedade ao que aconteceu com a presidente do México. E aí, no finalzinho, Ana, tem um terceiro vídeo que tem a fala da presidente. Tá. Eu estava olhando na aba errada, foi mal. Tá aqui. Nada. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Isso. Acho que é o mínimo, né? Ela fala que ninguém deveria violar o espaço das mulheres, e é isso. Se isso acontece com a presidente, como é que não acontece, acontece com as mulheres, né? Todas as mulheres do México. E eu amplio o pensamento da Cláudia para acontece com todas as mulheres do mundo, porque até quando a gente tem uma modificação da cultura, isso ainda continua acontecendo em determinadas proporções. Essa violência contra as mulheres é uma violência por uma questão de dominação. E para os homens continuarem tendo domínio, andarem livres pelas ruas, saltitantes, alegres, reluzentes, e tendo domínio de poder, de acesso a universidades, a empresas, e estarem ali de forma plena, as mulheres precisaram e precisam estar no outro espaço, que é um espaço de medo e de subjugação, um espaço um espaço de violência, um espaço que fica abaixo. Não dá para ter uma igualdade se você precisa que essa pessoa tenha medo e que não tenha os mesmos acessos que você para chegar ali para ferir de alguma forma o seu comodismo. Isso é um ponto que a gente precisa trazer, sabe, Ana? E assim, porque até entre os nossos é muito difícil trazer esse questionamento, entender esse questionamento. Eu vi aqui um comentário, já passou, mas sobre, mas por que essa moça não estava essa presidente não estava com mais segurança? E será que isso não é um problema mental? E esses dois questionamentos, eles trazem a gente para um outro lugar, que quem é que pode, ou quais as justificativas que já estão apresentadas para uma pessoa violar de uma mulher, e por que isso é aceitável? Inclusive, talvez se fosse uma criança, os comentários não seriam esses, mas o corpo de uma mulher, o corpo de um adolescente e da adulta, já tem um outro olhar, já é uma ideia de público. A barriga da gestante é uma barriga de pública. Qualquer pessoa acha que pode pegar. E aí a gente precisa compreender. A Beatriz Nascimento, uma autora que eu amo muito, ela fala sobre o corpo das empregadas domésticas. E a Beatriz, ela cita que o corpo da doméstica no Brasil era um corpo público, porque ela, muitas vezes, essa mulher era abusada sexualmente pelos donos ali da casa, pela família rica, remetendo, inclusive, lembrando que é o processo da escravização no Brasil. As mulheres, ainda que brancas, também sofrem com essa violência, porque é uma violência que perpassa a questão racial.
E a gente sofre, continua sofrendo, naturalizando esse tipo de violência em toda a nossa sociedade, até um ponto que a gente chega em alguém achar que consegue, que está tudo certo, pegar no corpo da presidente do México. Não justifica estar bêbado, porque, de fato, a pessoa bêbada ela só faz o que ela já tinha interesse em fazer, função de fazer. Não justifica ter algum problema ali psiquiátrico. Isso aí é de uma outra ordem, uma ordem cultural que a gente precisa enfrentar de frente. Não dá para continuar fugindo, gente. É isso, Ana, muito triste, viu? É revoltante a naturalidade com que isso acontece e o fato de acontecer com uma presidente, né, em público, nos leva às tradicionais questões. Quantas mulheres já não ouviram, mas você tinha bebido? Que roupa que você estava usando? Mas por que você estava naquele lugar? Será que ela não estava pedindo? E quando a gente tenta explicar por que essas perguntas são tão revoltantes, as pessoas não conseguem, os homens não conseguem entender. Né? Será que não teve alguma coisa que facilitou? Será que não foi a falta de segurança? Será que não foi? Será que não foi? E nunca passa pela cabeça a ideia mais radical, que isso acontece porque é normalizado culturalmente para os homens o acesso ao corpo feminino. É naturalizado ao homem que a mulher não é um sujeito, ela é uma coisa. A gente está brincando aqui hoje nessa live com a coisa do Bob, né? O Bob está aqui para validar as nossas opiniões enquanto mulheres, para que a gente seja respeitada e tudo mais. Essa piada não é uma piada. É sério. É sério, porque é natural, culturalmente, que se olhe para uma mulher e se parta do pressuposto que ela não sabe do que ela está falando. É natural que se olhe para uma mulher e se parta do pressuposto de que com ela você pode falar de qualquer jeito. É natural que se olhe para uma mulher e se parta do pressuposto de que você pode fazer o que quiser com o corpo dela. É natural que você olhe para uma mulher e parta do pressuposto que não vai dar nada. Você agir do jeito que for com ela, você fazer o que for com ela, seja em público, no privado, pessoal ou profissionalmente, porque não vai dar nada. É assim, mas ele estava bêbado. É engraçado, né, que a bebida na mulher é a justificativa para ela ser abusada. A bebida no homem é a justificativa para ele abusar. Não é incrível? É a mesma substância, o mesmo efeito, porém justificativas completamente diferentes. Não, mas ele estava bêbado. Não, mas ele tem problemas mentais. E aí você se pergunta, por que é que o cara bebe e acha natural abusar da presidente do México? Sabe? Por quê? Porque culturalmente parte-se do pressuposto que o corpo da mulher que a mulher é um objeto, é uma coisa. Desde quando ela nasce, a Dai falou da criança, a criança também passa por isso. Criança, especialmente mulher, né, pode pegar, pode fazer o que quiser, porque o corpo da mulher é um objeto. A mulher é um objeto, ela não tem opinião, ela não tem formação, ela não tem subjetividade, ela não tem direito, ela não tem lugar de fala, ela não tem direito sequer ao próprio corpo. Exatamente, né? É por isso que a gente está falando isso, né, John? É isso, a mulher não é profissional, a mulher ela não é jornalista, ela não é presidente, ela não é professora, ela não é pesquisadora, ela não é sujeito de ação, ela não é líder, ela não é nada. A mulher é sempre algo subordinado à vontade, à presença, à validação e às mãos do homem que acham que pode pegar onde quiser, em público, na frente. Eu não devia estar indignada por ser em público, entende? É isso que me deixa mais indignada, a minha indignação, porque é a presidente do México, porque é em público, porque isso acontece em todos os lugares. Não é para acontecer em público, não é para acontecer no privado também, não é para acontecer andando na rua. A gente não pode sair na rua, a gente não tem direito de sair na rua. Porque senão, você está na rua nesse horário, é culpa sua, caceta. Ser mulher é uma bosta. Desculpa. Pois é. Pistolada, mas assim, ser mulher é uma bosta.
Diante da misoginia é mesmo. E vai continuar sendo. Enquanto homem nenhum, de novo, vamos voltar nesse ponto, Dai? Enquanto homem nenhum não assumir que se beneficia de um sistema misógino, mas eu não sou, eu sou muito legal com as mulheres, eu tenho até mãe. Enquanto homem nenhum os homens não admitirem que se beneficiam de um sistema misógino, isso vai continuar acontecendo. Enquanto homem nenhum admitir que as suas opiniões contam mais porque eles são homens, isso vai continuar a existir. Enquanto homem nenhum admitir que é amigo de um abusador, e continua amigo mesmo depois dele ter sido acusado de abuso, tá? E não fez nada a respeito disso, e não apoiou as mulheres que o denunciaram, isso vai continuar a acontecer. E vai acontecer comigo, com você, com a mulher ali na rua e com a presidente do México. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá, chat. Voltamos em instantes, mais indignados do que nunca para outros assuntos indignantes do dia. Beijos.